Estamos aqui de novo para falar mais um pouquinho sobre o meu testemunho. Aí você pode falar assim, ai Thelma, mas você falou tão pouquinho do Marcelo. Então vamos lá, quando que eu conheci o Marcelo? Na época eu era da presbiteriana, eu estava na faculdade e os pais dele frequentavam a mesma igreja que eu. E uma vez ele acabou indo na igreja junto com seus pais. Eu vi e gostei do que eu vi. E eu falei assim, ai que moço bonito, ai que partidão. E eu fiquei empolgada, falei assim, nossa, ele me agrada. Ele é do estilo que eu gosto, ele é meu número. E aí eu falei, comecei a orar e falei, Deus, o Senhor tem ele pra mim e tal. E ele começou a ir na igreja algumas vezes, mas ele ainda era do mundão, de festa, de droga, de bebida, e ficava com todo mundo, com mulherada. E eu olhei para aquilo e falei assim, nossa, ele é um partidão, mas se ele se converter, se ele conhecer Deus, caso contrário, desse jeito eu não quero. Presta atenção nisso. Não era assim, o Marcelo é um grande partido, ele tem tudo o que eu quero, ele só não tem Jesus. Não é isso. O só não tem Jesus, ele não tinha tudo o que eu precisava. Entendeu? E aí o que eu fiz? Eu orei um dia, eu tenho algumas orações que eu brinco, que eu falo assim, nossa, essa chegou realmente lá em Deus, porque eu tenho certeza que foi uma oração diferente que eu fiz, mas o meu coração, não em relação a Deus, Deus escuta tudo. Mas aí eu orei e falei assim, Deus, se realmente é o Marcelo que o Senhor tem para mim, faz dele um homem segundo o teu coração, converte ele totalmente para o Senhor, que ele vire um homem de Deus. E de preferência, presta atenção, de preferência longe de mim, para que eu nunca fique na dúvida de que ele só está na igreja, só está com o Senhor por minha causa. E eu fiz essa oração e falei, Deus, leva ele para longe de mim, converte, faz dele um homem segundo o teu coração, e se for realmente ele, depois o Senhor me dá. Só depois disso o Senhor me dá. E aí o que aconteceu? Eu fiz essa oração e acabou que não dando muito certo, eu acabei conhecendo ele só de oi, tudo bem e tal, e o Marcelo sumiu de repente. Sabe para onde que ele foi? Ele foi para o norte de Minas, a 1000 quilômetros de distância de mim. E lá ele conheceu Deus. Lá ele se tornou um pastor, um homem segundo o coração de Deus. Ah, verdade. Mas nesse meio tempo, eu tinha até esquecido dele, acabei namorando outro rapaz e não estava pensando nele. Mas ele se converteu e voltou para Poços. E quando ele voltou para Poços, o coraçãozinho da Thelma disparou. Eu falei assim, meu Deus, será que é ele? Mas aí, passou-se um tempo, eu estava terminando um namoro, logo depois ele acabou namorando uma moça. E aí, quando ele começou a namorar, eu orei e falei assim, Deus, pelo jeito não é ele, né? E orei e falei, então eu não quero mais sentir nada por ele está se envolvendo com uma outra moça, então para mim eu quero que nenhum sentimento mais esteja no meu coração. E assim, por mais difícil que seja para você acreditar em mim, eu sei que é difícil, eu amanheci no outro dia e não sentia mais nada por ele. É difícil de acreditar nisso, né? Se alguma pessoa contasse isso para mim, eu ia achar muito estranho, mas aconteceu isso. E eu creio que tudo isso foi um plano de Deus. E aí, depois de um tempo, foi muito interessante, que Deus foi movendo todas as coisas, e ele namorou um tempo bom com essa moça, e até um dia que Deus falou para ele, Marcelo, não é a Thelma que eu escolhi, não é a moça que eu escolhi para você, quem eu escolhi para você foi a Thelma. Aí ele quase infartou e falou assim, Deus, eu tô ficando quase noivo agora, como é que o senhor vem falar isso para mim agora? Aí ele conta que Deus falou, mas agora é a última chance que eu tenho para te falar o que eu tenho para você, porque depois que você casar, aí eu não falo mais nada. E aí foi assim que Deus falou com ele. E só recapitulando um pouco, eu falei para vocês que enquanto ele estava namorando, tudo, eu cheguei a namorar outro rapaz e tal, só que sabe o que eu aprendi nesse tempo todo, nesses 3 namoros e o quase 4º namoro? Foi que os pais, eles têm um papel fundamental na nossa vida em relação à escolha do nosso futuro esposo.
Ah, Thelma, mas pai e mãe não sabem muita coisa. Se você mora com sua avó, com seu avô, você diz, nossa, eles são quase que do tempo de Jesus. Eles são super caretas, eles não entendem o mundo que a gente vive hoje, não sei o que e tal. Deixa eu te falar, nesse mundo aqui, tirando Deus que te ama muito mais do que qualquer coisa, o seu pai e a sua mãe, ou o seu avô e a sua avó, se você não tem os seus pais, são as pessoas que mais te amam nesse mundo. Então olha o que está escrito aqui em Efésios 6, 1, 2 e 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Demorou um pouquinho para eu aprender isso aqui. Demorou o primeiro namoro, o segundo, o terceiro. Aí no quase quarto namoro que eu falei para vocês, o que aconteceu? Eu fui para um congresso do Diante do Trono, e lá a Ana Paula Valadão, ela deu o testemunho dela com o pastor Gustavo, e ela falou de como Deus fez, como Deus preparou ele para ela, como Deus a preparou para ele, e foi contando toda a história, o testemunho dela. E naquele dia, eu acho que antes eu só entendia com a minha razão, com a minha alma, com o meu sentimento que Deus tinha alguém para mim. Mas naquele dia veio como uma palavra revelada no meu coração, no meu espírito. E eu falei, Deus tem alguém para mim. Deus tem um homem segundo o coração dele. E eu voltei daquele congresso, sabe a primeira coisa que eu fiz? Foi sentar, eu cheguei de viagem, 8h30 de viagem de ônibus, cansativa. Eu cheguei para sentar e tomar um café com a minha mãe e eu falei, mãe, esse rapaz que eu tô quase namorando é do seu agrado? Sabe o que minha mãe me respondeu? Não, filha, não é. Eu não vejo que ele é o homem que Deus preparou para você. Sabe o que eu fiz? Ah, eu chorei, eu me rebelei, de jeito nenhum. Eu falei, então tá bom, mãe, dá licença. Catei a chave do meu carro, fui na porta da casa desse rapaz e falei assim, olha, eu tô aqui para te falar que Deus me falou que não é você que Ele me escolheu e nem me escolheu para você. Então, a partir de hoje, nem amizade mais nós vamos ter. Nossa, que radical! Mas é verdade. Você acha o quê? Que se continuasse com amizade, com telefonemas, com conversas, que ia dar certo? Que a gente ia esquecer? Não ia. Então tinha que colocar um ponto final. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe amizade com ex-namorado, com ex-namorada. É só você se colocar na posição dele. Se você estiver namorando o rapaz e ele tiver de conversinha, telefone, mensagem com uma ex-namorada, você vai ficar feliz? Não vai, né? Então, ele também não. Então, para que você fica com esse trelelé com o ex-namorado? Não existe isso. E ali eu encerrei. Por quê? Porque eu quis honrar a minha mãe. Nessa época, meu pai ainda não conhecia Jesus. Mas eu fui segundo o que minha mãe me falou. E ali eu honrei. E ali eu saí da conversa e falei, Deus, então agora eu cansei. Eu cansei de escolher, eu cansei de errar. Agora eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais um namorado. Agora eu quero o meu esposo. E aí começou uma nova fase, que eu vou começar a contar na próxima semana para vocês. Então, até lá!